qual é o papel realmente do Espírito Santo ali na Trindade, a natureza, na verdade, nós vamos estudar hoje a natureza do Espírito Santo. E esse estudo de hoje ele é um estudo que vai surpreender a gente pela natureza mesmo do Espírito Santo, como é bom estudar de uma pessoa tão importante para nós e o que ele tem a nos ensinar sobre isso, né? Para isso, nós já vamos começar orando, porque nós vamos ler João 14, que já lemos ontem, mas vamos continuar lendo hoje, porque vamos continuar sendo orientados nesse capítulo e nesses versos. Querido Deus e Pai, nós rogamos ao Senhor que, nos méritos de Cristo, possamos entrar na Tua santa presença, Senhor. O Senhor sabe que nós temos aqui quase 200 madrugadas, buscando a presença do Espírito Santo, o derramamento dele sobre nós e o desejo realmente de caminharmos lado a lado com o Senhor. Estamos estudando realmente, sendo orientados para isso. Como realmente permanecermos na tua presença. Nesta madrugada, que o Espírito Santo venha nos orientar, nos iluminar, nos ajudar a entender a sua natureza, para que nós possamos desfrutar plenamente da pessoa dele. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, ele já começa dizendo assim: ainda que o Espírito Santo, no Novo Testamento, esteja vinculado principalmente à igreja, à vida cristã, a questão do relacionamento do Espírito com Deus pode ser respondida pelas Escrituras. Lembrar que ontem foi dito, a gente não precisa buscar na mídia respostas sobre o Espírito Santo. A Bíblia responde, o livro, né? A busca nossa deve ser através da palavra de Deus, ela tem luz suficiente para nós, certo? E aí ele diz aqui, o que encontramos é um papel cooperativo, é justamente essa natureza do Espírito Santo que nós precisamos compreender hoje, né? Um papel cooperativo e voluntário do Espírito em relação à Trindade. E aí vamos estudar João 14, 16 e 17, onde a Bíblia diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Veja a natureza cooperativa, esse papel cooperativo aí que o pastor está falando aqui, quando ele diz, eu rogarei ao Pai, ou seja, Jesus vai ao Pai, e o Pai vos dará outro consolador. Então, eles agem em cooperação uns com os outros, tá bom? É a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aqui diz o seguinte, olha, embora vejamos claramente a evidência de que o Espírito tem e exerce sua vontade, encontramos nesse texto de João 14, 16, 17, que tudo depende da cooperação da Trindade. O pedido do Filho, eu rogaria ao Pai, a provisão do Pai, o Pai vai enviar o Consolador, e a cooperação e a atuação do Espírito Santo. Então, mediante o Espírito, Cristo habitaria nos discípulos, certo? E a Bíblia diz assim, olha, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O verso 20. E aqui no verso 21, Cristo acrescentou que se manifestaria a eles. Então, aqui a promessa é de tanto o Pai quanto o Filho viriam fazer morada nos discípulos. E essa promessa é para nós também. Tanto o Pai como o Filho vêm fazer morada em nós, embora nenhuma menção explícita, ou seja, embora não esteja dizendo aí, falando sobre o Espírito Santo, ele diz aqui que o Espírito era quem ajudaria a compreender o que Jesus acabava de dizer. Então, para eu compreender o que estava escrito ali, né, o que Jesus estava dizendo, que ele e o Pai viriam para o discípulo fazer morada, só o Espírito Santo para ajudar eles a compreender isso, certo? Encontramos aqui uma função claramente cooperativa por parte do Espírito Santo. E, embora ele seja o outro Paracletos, o outro como filho,
ele age, é como o Espírito Santo, no meu entender, Robson está aí, você está aí, Mário, é como se ele agisse muito mais como se fosse por trás dos bastidores, mas cooperando para que Deus realmente, o Pai, Deus o Filho, é, é, exerçam as suas funções diante de nós. O Espírito Santo, ele está aqui fazendo um trabalho cooperativo e voluntário, certo? Isso para nós é lindo ver essa natureza do Espírito Santo operando dessa forma, né? E aí, aqui, quando diz que, embora ele seja outro Paracletos, outro como filho, isso sugere que ele é um Deus, como o Filho e o Pai. A atuação e harmonia com a vontade de Cristo parece ser o papel e a função do Espírito na Trindade, atuar em harmonia com a vontade de Cristo, certo? João, no capítulo 15, ele sugere novamente o papel do Espírito Santo, quando João diz assim: quando Jesus diz, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha aqui, o Espírito Santo daria testemunho de Jesus, certo? E aí ele completa dizendo, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo, está vendo? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ou seja, novamente o papel cooperativo entre eles. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos diz que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Assim como o Filho revela o amor e o caráter do Pai, e assim como o Filho escolhe não tomar sua própria iniciativa, mas cede essa prerrogativa ao Pai, assim também o Espírito Santo é em relação ao Filho. Agora, o pastor, ele diz assim, tem um perigo nisso aí, né? O perigo é abrir espaço para o que ele chama de arianismo subconsciente. O que é isso? O que é esse arianismo subconsciente? É aquilo que faz com que você, de repente, corra o risco de ver o Pai em um plano, o Filho e o Espírito Santo em um plano inferior. O Pai num plano superior e o Filho e o Espírito Santo num plano inferior. Isso é um perigo, isso, na verdade, é uma filosofia perigosa, que é chamada de arianismo subconsciente. Os seguidores diários, né? Os seguidores diários liam e leem declarações bíblicas que indicam a subserviência de Cristo em relação ao Pai e concluem que ele não poderá ser plenamente divino. Com efeito, nesse relacionamento funcional, a impressão é de que o Pai é a fonte, o Filho o mediador e o Espírito Santo é aquele que realiza o que Deus decide fazer. Ou seja, então vamos ter cuidado com esse perigo, né, de ter um entendimento errado a respeito da pessoa do Espírito Santo, a pessoa, e também a respeito da pessoa de Jesus Cristo, certo? E aí vi um parágrafo que eu achei bem interessante, e como o Robson estudou também, né? Não sei se você estudou, Mário, você adquiriu já ontem, mas Robson estudou, esse parágrafo eu considerei muito importante, é o que ele diz assim, olha, o conceito de uma união plural, na página 76, o conceito de uma união plural interativa e de mútua submissão e cooperação dentro da Trindade é visto, inclusive, na passagem que os judeus, por gerações, têm usado para expressar seu monoteísmo, o Shema, né? Quando a Bíblia diz assim, em Deuteronômio 6,4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa expressão único aí, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O pastor diz assim, a palavra Echad, eu acho que é Echad que traduz, eu creio, único. Traduzida como único, significa um entre outros, ou seja, é uma palavra plural, não é isso, Robson? Um entre outros. É diferente, por exemplo, da palavra Yashid, que Moisés usou para indicar único, em Gênesis 22, 2, e aí eu vou ler para vocês entenderem Gênesis 22, 2,
A expressão único aí já é usada outra palavra, que é Yashid, né? 22, verso 2 diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, ou seja, é uma expressão de um filho mesmo, um filho único, singular, certo? A expressão é Shad, ele significa um entre outros, certo? Então, quando Deus usa essa expressão, a Bíblia não está falando de apenas um Deus, só está falando de uma trindade, tá Ô, bom? Angélica, Aí, peraí, oi, Angélica, pode por falar. favor. Não, a Bíblia está falando de um Deus. De um Deus mesmo. É um Deus só existe um Deus. Agora, esse Sim, Deus é plural. É bom a gente deixar claro isso aqui, não é? Quando você sim, ficou na estante ali, eu ia até chamar a atenção disso, quando você assim, isso mostra que o Espírito Santo é um Deus. Não, isso mostra que o Espírito Santo é Deus, porque na verdade só existe um Deus. um Ok? Deus. Só que esse Pronto, Deus não é uma só pessoa. Esse Deus é Deus Pai, é Deus, também é Filho e também é Espírito Santo. Ô, Angélica, pronto, aproveitando que eu entrei aqui para falar alguma coisa, eu queria chamar a atenção pronto. de que o que acontece muitas vezes conosco em relação à divindade é que nós queremos colocar a divindade usando como parâmetro as nossas relações. E nós temos que entender que a divindade está muito acima de nós, ok? E essas relações em que a divindade utiliza a linguagem humana ou as relações humanas para poder se fazer conhecer, para se revelar a nós, pode nos levar a confundir as coisas, ok? Então nós devemos ter cuidado, sempre lembrando que a divindade é um mistério. Embora a gente entenda algumas coisas, compreenda algumas coisas, mas a divindade está muito acima da nossa compreensão, ok? E Deus, para se Pronto. revelar a nós, para se manifestar a nós, então ele usa uma linguagem que a gente possa compreender dentro das Aham, relações que nós temos aqui. Então você tem a relação aí Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Mas a divindade usa estas figuras exatamente para que a gente possa compreender a relação que existe entre eles, ok? Mas devemos sempre lembrar pronto. que Deus está muito acima daquilo que nós podemos compreender, não é? Mas Aí lembrando ele sempre, diz, é um Deus só, é um aham. Deus só. Então, Aí ele diz aqui, para uma compreensão melhor, né? Ele diz aqui, para uma compreensão melhor, que a mesma palavra é usada para descrever a união de relação submissão matrimonial, mútua entre o primeiro casal, né? Como a exatamente. Bíblia diz, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só Uma só carne, carne, né? exato. A mesma Então, ele diz palavra é aqui, chat, a mesma palavra é chat, e não pronto, yashid. a trindade, então, é uma comunhão divina, não grupo de deuses, mas uma união de três pessoas que praticam e expressam perfeito amor em perfeita cooperação. Então, eu Uma creio outra que isso coisa aqui que não deixa bem existe claro. Uma outra coisa que não existe na divindade, você percebe quando você estuda a Bíblia sobre a obra do Espírito de Deus e de Jesus, é essa luta para um ser maior do que outro. Então, não existe Uhum, isso dentro da divindade. Você observa aí que há humildade da parte de todas as pessoas da divindade. Aqui a gente acha que tem que ter um que é superior, mas quando a gente vê a relação da divindade, você vê que não tem nenhum disputando para ser maior do que o outro, ao ponto de que Deus coloca, né, o próprio Jesus coloca lá na palavra, que todo pecado será perdoado ao homem, o pecado contra o Pai, o pecado contra o Filho, mas o pecado contra o Espírito não pode ser pronto. perdoado. Então você vê É que just... parece que é como se eles colocassem o Espírito em uma posição superior. Inclusive, eu conversei com um dissidente que tinha essa visão ariana, não é? Porque Ário é do primeiro século, isso, veja, isso já acontecia lá naquela época, no primeiro século já havia essa, esse questionamento sobre o Espírito Santo, sobre a divindade de Jesus. Quando você lê o Evangelho de João, né, a gente que estudou um pouquinho mais sabe que João escreveu o seu Evangelho para exaltar a divindade de Cristo, porque a divindade de Jesus era questionada já no primeiro século, né? E a divindade do Espírito Santo e a personalidade do Espírito Santo também foi questionada. Então, esse evangelho é escrito para mostrar isso, para revelar isso. Então, as pessoas pensam que... Aí eu conversei com um dissidente e ele exatamente tinha raiva do Espírito Santo porque parecia que o Espírito Santo queria ser maior do que Deus. Então, veja Uhum, que loucura muitas vezes a pessoa pode ser levada. Então, não há essa preocupação dentro da divindade, de maior ou menor. Os três agem em harmonia, né?
e os 3 estão dispostos a abrir mão. Eles se esvaziaram deles mesmos para poder nos salvar, né? Então, isso é que é maravilhoso você ver. Ter um Deus Criador, todo-poderoso, que está disposto a esvaziar-se de si mesmo, de se tornar como suas criaturas para resgatá-las e salvá-las. Certo. E aí vem a compreensão, é a página, nós estamos na página 76, Ivone, a compreensão da natureza do Espírito Santo. Existem 4 motivos, 4 razões, porque nós precisamos compreender a natureza do Espírito Santo como uma pessoa, certo? Então, a primeira razão, por exemplo, é para que a gente não tenha em mente, não trate o Espírito Santo como se ele fosse algo e não alguém, né? A primeira razão é essa, certo? Então, quando Pedro disse a Ananias, que ele disse que ele tinha mentido a Deus, né? Pedro deixou bem claro que mentir o Espírito Santo é mentir a Deus, certo? E aí, é o que Robson falou, e agora a Bíblia fala também, sobre a questão do pecado imperdoável, né? Quando você pode até pecar contra Deus, o Pai, contra Jesus Cristo, o Filho, mas você peca contra o Espírito Santo, você comete o pecado imperdoável, porque ele é o único que pode nos levar ao Pai. Ele é o único que pode nos ajudar a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Se eu não consigo ouvir a voz dele, se eu não aceito, se eu diminuo a natureza do Espírito Santo, eu não tenho como chegar ao Pai e ao Filho. Então, nós precisamos entender realmente, deixar bem claro isso, que a única forma realmente de nós chegarmos ao Pai e ao Filho é através do Espírito Santo, certo? É por isso que o salmista diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele diz assim: o ponto de contato mais imediato não é o Pai nem o Filho. Embora Cristo seja o intercessor do pecador, como nosso sumo sacerdote no céu, o Espírito é nosso intercessor como Paracletos, alguém como Cristo entre nós. Ou seja, apenas mediante o ministério do Espírito Santo nós podemos ter acesso ao ministério intercessor de Cristo. Então, veja a importância do Espírito Santo. Ele diz mais ainda: se tratarmos do Espírito Santo como algo, vai ficar fácil nós ignorarmos a ele e não dar ouvidos à sua voz e também recusar o seu convite para renunciar o eu, certo? Ele diz mais: podemos entender a angústia do filho na encosta do Monte das Oliveiras, no entardecer daquele domingo, quando, olhando para o templo, ele soube que o tempo de graça para os líderes de Jerusalém chegara ao fim. E Jesus, a tristeza de Jesus é porque aquelas pessoas haviam rejeitado a Cristo, o Messias, quando rejeitaram o apelo do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, irmãos. Cada vez que nós recusamos aceitar o Espírito Santo como Deus, nós estamos realmente nos afastando de Jesus, certo? Essa foi a primeira razão. Entendemos realmente ele como Deus e não como algo, não como uma força. A segunda razão, ele diz aqui, o Espírito é uma pessoa. Para entendermos que o Espírito é uma pessoa, é porque se o vemos como uma força ou com mera energia destinada a nos aquecer o coração, quando sentimos necessidade disso, nós nos tornaremos descrentes. Eu achei a ilustração que ele faz aqui realmente interessante. Ele fala sobre a trindade, a falsa trindade de Apocalipse, né? Quando ele diz aqui, olha, a falsa trindade que é constituída pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, sendo que o falso profeta, essa última entidade, é uma contrafação da terceira pessoa da trindade, certo? Aí ele diz: como um profeta fala em nome de Deus, especificamente pelo Espírito Santo, pois os homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, o falso profeta pretende fazer o mesmo. Só que o que é que acontece de diferente? O Espírito Santo, ele diz aqui, não é uma máquina cósmica de vender
Porque o falso profeta, o Espírito Santo fala por meio da palavra. O falso profeta quer falar por meio de milagres. Então, eles aqui, o Espírito de Deus não é uma máquina cósmica de vender, fornecendo mecanicamente poder ou bênçãos, se tão somente inserirmos uma quantidade suficiente de moeda de fé. Aqueles que só confiam em Deus se puderem ver sinais e maravilhas, não confiam em uma pessoa, mas em um poder ou sensação. E isso aqui é a mensagem do falso profeta, percebe? Então, às vezes, e aí eu não sei se eu vou fazer a colocação certa e você me ajude aí, às vezes tem membros na igreja preocupado demais, achando que não acontece milagre na igreja sim, né? Não esses milagres que são pregados aí fora, desse jeito que é para que as pessoas buscam, a nossa busca na igreja não é por esses milagres, né? Nós estamos na igreja para caminharmos lado a lado com Jesus, vencermos a nossa batalha e chegarmos até o fim. Tem pessoas que vão em busca de milagres, né? E como diz aqui, isso Deus, ele não é uma máquina de fornecer o que você quiser, certo? Aqui ele fala de fé. A gente precisa andar pela fé. Isso sim, o Espírito Santo ele nos ajuda a caminhar pela fé. E, na minha visão, a fé é um dos maiores milagres. Aliás, quando não precisarmos de nada mais neste mundo, nós vamos precisar de fé, de esperança e de amor. Não é? Então, precisamos orar a Deus para que o Espírito Santo nos encha de fé, porque nós precisamos andar pela fé, porque ele diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, o Espírito Santo ele fala por meio da palavra de Deus. O falso profeta fala por meio de sinais, certo? Pelo uso do sobrenatural. A fé não vem pelos milagres, portanto, aqueles que tratam o Espírito Santo como energia a ser acionada quando dá vontade em lugar de uma pessoa a que responder pela entrega da própria vontade serão enganados. Escolhendo um Deus minúsculo, né, de sua própria vontade, serão enganados em vez de o Deus da Bíblia. Esse Deus entre aspas, feito por nós mesmos, nos levará por fim ao desapontamento e à incredulidade por termos sido enganados. Ou seja, a segunda razão é justamente essa, né? Entender que o Espírito Santo ele fala por meio da palavra de Deus e que existe o falso profeta, que é justamente essa trindade falsa que quer falar por meio de sinais, certo? Pode falar. Quer falar? Nós devemos ter esse cuidado, irmãos. Veja, não devemos fazer do milagre a razão para crer, não é? A razão para crer. Há muitas pessoas, como a Angélica falou aqui, que elas costumam dizer assim, a igreja adventista não tem poder. E algumas pessoas dizem assim, a igreja adventista não tem poder. Por quê? Porque a igreja adventista não explora o milagre como ferramenta para atrair pessoas e para que as pessoas creiam, porque, na verdade, esse nunca foi o objetivo de Jesus. Jesus nunca usou os milagres como maneira de propagação do seu evangelho, nem como razão para as pessoas crerem. Né? É tanto que Jesus, quando operava o milagre, ele dizia para as pessoas, olha, agora não conte a ninguém, né? Não diga a ninguém. Então, Jesus não divulgava os milagres quando ele os realizava, porque não é a ferramenta. As pessoas devem crer por causa da palavra. Né? Aí nós vimos aí que o autor fala sobre isso. O Espírito Santo, ele trabalha com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve convencer-nos da fé e nos levar à fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra. Acontece milagre? Acontece, mas o milagre não é aquilo ao que nos Claro. devemos apegar. Temos que nos apegar à palavra e permanecer na palavra. E isso é muito importante, porque, ao final dos tempos, Satanás operará com grande poder. A Bíblia diz em Apocalipse que fará descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então, se você está preocupado apenas com o milagre, com o poder, né? É como diz aqui o livro, né? E não com a pessoa, você corre o risco de ser enganado, porque o diabo também vai manifestar poder, e um grande poder nunca visto, nunca visto. Mas se você está apegado à palavra, você não será enganado. Vocês devem lembrar que a irmã White fala do grande conflito, que Satanás vai personificar a volta de Jesus, ele vai tentar imitar a volta de Jesus. E aqueles que estão preocupados apenas com a parte do poder, com a sensação, e não focados na palavra,
esses serão enganados. Pronto. Aí vem a terceira razão. Essa terceira razão é linda demais e é importante a gente entender, porque faz parte, infelizmente, da nossa natureza, essa insubmissão, não é? E faz parte da natureza divina essa cooperação e essa submissão uns aos outros. E o Espírito Santo ele atua muito dessa forma. Quando a Bíblia o livro diz assim, o pastor ele diz assim, olha, é importante considerar o Espírito uma pessoa da Trindade. Por quê? Porque é a contemplação de sua perfeita humildade, marca registrada da pessoa dele. Ou seja, por que está dizendo isso? Aqui que a Bíblia diz: ninguém sabe que é o filho senão o pai. E também ninguém sabe que é o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Muito mais se diz na Bíblia acerca de Deus o Pai e de Deus o Filho do que acerca do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo seja mencionado 88 vezes no Antigo Testamento e 325 no Novo, essas menções se reduzem diante das milhares de referências aos outros membros da Trindade. E o mais interessante, mas quem foi que inspirou a palavra de Deus? O Espírito Santo. Né? Então, veja que ele inspira a palavra de Deus, mas o nome dele é muito menos revelado na palavra que ele inspirou do que o nome do Pai e do que o nome do Filho. Isso é algo que nós, como membro, inclusive traz aqui, nós, como membro da igreja, precisamos compreender que essa humildade, né, e está falando aqui da humildade do Espírito Santo, deve fazer parte do nosso sentimento, deve ser uma característica nossa como povo de Deus, certo? Aí ele diz assim é o amor revelado na pessoa do Espírito, ele focaliza o Pai e seu relacionamento com o Filho, mais do que sua própria relação com o Filho e com o Pai. O Filho estava no Pai e o Pai no Filho, e o mesmo se pode dizer da relação com o Espírito Santo e a deste com o Pai. Agora, o fato de o Espírito Santo se expressar tão livremente acerca do Pai e do Filho é um indício do amor abnegado existente na Trindade e, em particular, do modo como o Espírito glorifica o Pai e o Filho. E o livro diz: o Espírito voluntariamente assume uma função cooperativa e submissa por causa de seu amor pelo Filho e seu desejo de vê-lo glorificado. Certo? Aí é óbvio que para a Trindade, igualdade, cooperação e submissão não se excluem mutuamente, certo? Como o Robson falou no início, na verdade, dessa forma Deus difere dos deuses, né? Os deuses do panteão, os deuses das lendas nórdicas, né? Que eles brigam, é como se eles brigassem entre si, para que um tenha mais força do que o outro, para que um apareça mais do que o outro. Isso na verdade, objetivado pelo orgulho que reina entre eles, certo? E aí ele faz aqui, olha, quando se permite que o espírito trabalhe entre aqueles que brigam pela supremacia, acontece muito conosco, muitas vezes na igreja, não é? Às vezes parece que nós estamos servindo a esses deuses, que brigam por supremacia, e não é esse o propósito dos membros da igreja. Nós estamos aqui, o Espírito Santo nos ensina que nós estamos aqui para cooperar, para nos tratar com igualdade e submissão, tá bom? Isso não nos faz menor do que ninguém, muito pelo contrário. O que engrandece um servo de Deus é justamente a sua submissão e o seu desejo de fazer o que João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua, não é? Então, o grande na nossa vida é Deus, certo? E aí, quando se permite que o Espírito Santo trabalhe entre nós, ele toma conta da mente e permite que a gente se mantenha unido. A igreja passa a espelhar-se na Trindade. Então, o nosso exemplo é a Trindade, certo? Jesus expressou essa verdade quando disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ser humilde de coração é uma questão de escolha e vontade. Deus pode fazer qualquer coisa, mas escolhe se restringir, porque ele é amor, tá bom? A quarta razão e última, né, pela qual é importante entender Deus, o Espírito, como uma pessoa é esta: só pessoas podem escolher cooperar
umas com as outras. E nós somos, irmãos, convidados a cooperar com o Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo, ele deseja ter um relacionamento de pessoa a pessoa conosco, certo? E aqui tem a passagem que a Bíblia diz aqui, estou finalizando, porque já são 5:04, não é isso? A Bíblia diz aqui, quando Paulo e seus companheiros missionários desejaram pregar na Ásia e foram impedidos 2 vezes pelo Espírito de fazê-lo, acabaram indo para a Macedônia, ou seja, o poder do Espírito Santo intervindo na vida de Paulo. A pessoa do Espírito, Paulo trabalhava com o Espírito Santo. Então, ele permitia que o Espírito Santo fizesse intervenção na vida dele. Ele tinha um desejo, mas o Espírito, não era desejo do Espírito Santo. Então, ele foi fazer a vontade do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo muito isso nos momentos a sós com Cristo, né? Quando alguém diz assim, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está mandando, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu queria ir por esse caminho, mas o Senhor está mandando aí pelo outro, eu vou pelo outro, certo? É bem interessante isso. E aí ele diz aqui, olha, essa interação franca só pode ser alcançada entre pessoas que se amam e se respeitam. O Espírito é muito mais do que a impressão na mente de Paulo, é o guia constante dele, certo? Quando no Apocalipse o Jesus glorificado se dirige às igrejas da Ásia mediante o Espírito Santo, ele admoesta 7 vezes para que preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Olha Jesus agora dizendo para nós, né? Preste atenção ao que o Espírito diz às igrejas. Ele disse naquela época e serve para nós hoje. Tá bem? Bom, reconhecer a voz do Espírito, que hoje a nossa busca grande é essa, reconhecer a voz do Espírito significa que os crentes passaram um tempo suficiente ouvindo essa voz. Ele não é apenas um espírito etéreo, ele fala de modo que possamos realmente ouvir, ou seja, numa atitude de amor, de graça, ele vem a nós, ele se submete a vir a nós, ter uma relação pessoal conosco, de uma forma que a gente possa realmente ouvir a sua voz, entender a sua voz. E aí, terminando, diz aqui, esse relacionamento íntimo entre Deus, o Espírito e seu povo é visto no último apelo de Apocalipse, quando diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu gostei dessa ilustração que ele diz aqui, olha. O versículo não diz. Aliás, ele diz assim, observe o que é que nós estudamos aqui, o que é que o versículo não diz. Ele não diz o Espírito e a igreja, ele não diz o Espírito e o restante da descendência, ele diz o Espírito e a noiva, certo? Ou seja, o quadro é de um casamento. A atenção deve estar sobre o noivo. Quem é o noivo? Jesus. A noiva é o melhor amigo do noivo, aqueles que mais amam o noivo bradam em uníssono, venha se banquetear com as riquezas de Cristo. Venha, venha, venha. Assim fará pela eternidade futura, como já tem sido por milhares de anos, até aqui o brado de alerta do Espírito em nome do Filho, por amor que ele pertence. Lembra? O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, é uma união. O Espírito Santo ele se une com a igreja, mas em favor de dar lugar a ouvir, a entregar o coração a quem? A Jesus Cristo, certo? Então, eu creio que nós entendemos agora mais um pouquinho, não é? É claro que, como o Robson disse, nós somos seres humanos, não é? Nós somos limitados, mas se nós buscarmos realmente a compreensão, certo? Deus vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos ajudar a compreender a sua natureza, o seu papel, e nós vamos poder desfrutar mais plenamente da pessoa dele. Porque o nosso objetivo é esse, desfrutar mais plenamente da pessoa dele. E assim nós vamos ser cristãos melhores, mais humildes, mais submissos. A igreja vai melhorar também em relação a isso. Né? Eu creio que, pela busca que nós fazemos pela madrugada, a igreja, pelo menos em relação àqueles que têm estado na madrugada, né, já pode estar até melhorando a nossa postura em relação a membro da igreja, a funções na igreja. Né? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude realmente a caminhar junto com o Espírito Santo.
Amém. Como nós estamos estudando, se nós tivermos coração sincero, apesar da nossa limitação, nós não vamos ficar sem luz, né? Luz suficiente para a nossa caminhada. Então, precisamos realmente buscar de Deus, o Espírito Santo, né? Com humildade, desejando realmente receber, aprender, para que a nossa caminhada aqui possa ser realmente uma caminhada mais feliz, né? Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, mas com o Espírito Santo nós realmente vamos caminhar melhor, como Paulo caminhou, como os servos de Deus no passado caminharam, movidos pelo Espírito Santo, eles realizaram uma obra maravilhosa. Deus deseja isso de nós hoje, não é? Só pelo poder do Espírito Santo nós podemos realizar aquilo que precisa ser realizado. Outra coisa, eu gostaria de pedir a vocês que orassem, né? A minha filha, ela está testando positivo para Covid, não é? Só que tá assim, hoje mesmo ela vai fazer um terceiro exame. Ela vai fazer um terceiro exame agora pela manhã, porque está confuso ainda. É como se ela já tivesse testado antes, já tivesse tido, o outro deu como ela tendo, e uns amigos médicos chamaram para ela fazer um terceiro exame hoje pela manhã, tá bom? O nome dela é Cindy, né? Alguns já conhecem. Vai dar tudo certo, Angélica. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor Deus, por podermos desfrutar da bênção, da aprendizagem, juntos aqui nas madrugadas. Obrigada porque o Senhor nos convidou, obrigada porque o Espírito Santo nos ajudou a dizer sim ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, querido Deus, com o espírito de humildade, como Jesus Cristo disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus deseja que nós aprendamos realmente como te seguir, querido Deus. E o Espírito Santo é ele que vai nos levar até Jesus. É ele que vai nos levar até Deus, o Pai. Ajuda-nos, querido Pai, a abrir nosso coração para que o Espírito Santo venha nos restaurar, nos transformar, fazer de nós realmente uma morada dele, uma habitação dele, como a Bíblia diz. Querido Pai, o Senhor sabe que eu estou angustiada mesmo, mas me ajude a confiar. Eu preciso realmente confiar que seja feita a tua vontade, que na vida de meus filhos que estão distantes hoje do Senhor, o teu nome venha a ser exaltado, venha a ser honrado, como nós precisamos, querido Pai. E receba a Cindy, Senhor, em teu trono, receba meu filho em teu trono, receba cada filho nosso, querido Pai, dessas madrugadas que está distante do Senhor, porque nosso maior desejo é que eles possam desfrutar da eternidade, querido Pai. Nós oramos que o Senhor nos dê um dia abençoado, que as portas sejam abertas para que o Espírito Santo possa fazer habitação e que nossos passos sejam guiados. E que a nossa missão seja cumprida aqui na terra, como os discípulos cumpriram a missão deles. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.